o homem segundo o coração de Deus. Isso não foi porque Davi não pecava, porque Davi teve seus problemas, mas foi à medida que Davi, ou como Davi encarava o fato de ter pecado quando confrontado. Na semana passada, quando vimos o profeta Natã confrontando Davi, contando aquela história que o deixou irritado a respeito de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, e que quando um visitante chegou na sua residência, ele roubou a única ovelha de uma outra pessoa para servir ao visitante. Davi ficou furioso, porque Davi entendeu aquilo mexia com Davi. E o profeta imediatamente o confrontou. Você é esse homem. E na hora da confrontação, Davi então, é como se as escamas, como se a cegueira, porque o pecado faz isso, o pecado nos cega. Assim que os seus olhos são abertos, Davi imediatamente cai em si, e Davi entende. E Davi declara: pequei contra o Senhor. E é essa atitude de Davi, de entender, de reconhecer e de pedir misericórdia, que faz toda a diferença. A grande questão que marca a trajetória de Davi é exatamente como ele encara o fato de ter que reconhecer o seu pecado. E como Deus trata. E o que nós vamos ver na noite de hoje, no capítulo 13, a partir do versículo 29, é algo que vem conectado com o pecado. E nós precisamos entender algumas coisas a esse respeito. Versículo 29 do capítulo 13 diz: assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon. Outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas, lançou-as no chão, seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, chegou e disse: não pensem, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amnon. Absalão tramava isso desde que Amnon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Esse capítulo, ele é um capítulo muito pesado para Davi. Assim como nós temos um capítulo onde Jó perde tudo, e na sequência do texto vem um atrás do outro dar uma notícia de desgraça para Jó, a ponto de que Jó fica completamente inerte, porque nós conhecemos um pouco a história de Jó. Então Satanás desafia o Senhor ali, dizendo que Jó era uma pessoa extremamente fiel, porque ele tinha tudo. E Deus permite, naquele contexto, naquele momento, que Jó perdesse as coisas e que Satanás fizesse o que ele quisesse, desde que não matasse Jó. E Jó, realmente, nós conhecemos a história de Jó. Jó vai passar por momentos muito sombrios. Esse capítulo é um capítulo parecido, porque nós vamos ver aqui como a vida de Davi muda completamente. Como Davi passa a enfrentar terríveis problemas dentro de sua casa. Uma das questões que precisa ficar claro logo do início é que o arrependimento traz o perdão divino. Um coração verdadeiramente quebrantado, um coração verdadeiramente arrependido, alcança perdão do Senhor. Perdão verdadeiro, perdão significativo, perdão que realmente apaga as coisas que foram cometidas. Mas o perdão divino não anula consequências dos nossos atos. Nós chegamos a um ponto na vida de Davi, que Davi vai colher o que ele plantou não apenas na sua relação com Betseba, mas na sua vida familiar. E esse é um momento importante de reflexão. Crises familiares têm normalmente duas grandes
razões. Nós podemos enfrentar uma crise em família quando temos algum tipo de tragédia, quando temos alguma questão que é além de nós, seja um problema, como a gente vira e mexe, está vendo, incêndios, enchente, doença, pandemia, né? Coisas que nós não temos controle e que levam a momentos escuros de dificuldade. Sejam perdendo pessoas queridas, seja perdendo posse, perdendo dinheiro, perdendo bem. Nós estamos suscetíveis a tudo isso. Mas existe um outro tipo de crise familiar que é gerada por atitudes, por ações. Desentendimentos, falta de sabedoria, uma educação equivocada por parte dos filhos, ações entre marido e mulher, coisas que vão acumulando, que vão gerando transtornos, que vão gerando traumas, que vão gerando mágoas, que em algum momento estoura. Consequências de crise. Há algumas semanas atrás, estudando e mostrando, quando Davi se torna rei, a gente descobre ali que Davi já tem um costume muito complicado. Davi não tinha entendido alguns princípios importantes do que Deus havia colocado e instituído para a própria humanidade. Dentre esses princípios, o princípio familiar que envolvia um homem e uma mulher e seus filhos. Ponto. O princípio familiar é esse. A cultura foi se desassociando de Deus e os homens foram seguindo suas vontades. E a Bíblia vai retratando. E isso não significava que Deus concordava. E Davi, logo no começo do seu reinado, ele já tem não uma, nem duas, mas várias mulheres, esposas oficiais. E Davi foi gerando filhos. E a casa de Davi foi se tornando uma casa igualmente complicada como a casa de Jacó, que nós já estudamos isso algumas vezes aqui. Tem um versículo muito importante no livro de Gálatas. Esse eu quero que você leia. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Esse é um texto em que Paulo está escrevendo a uma igreja, e a gente precisa lembrar. Hoje de manhã tivemos, eu sempre faço propaganda de duas coisas, né? Eu sempre dou um jeito de falar das mensagens que estão lá no canal do YouTube, que então acesse. Você vê tanto canal no YouTube, né? Tem canal de moto, tem canal de carro, de futebol, canal de dorama, canal de tudo. Falei a palavra proibida, dorama, desculpa. Né? Você já se desconectou, volta para cá. Né? Tem canal de tanta coisa, vá no canal da sua igreja. Veja lá as mensagens. Né? Pregação está lá. Pode separar, tem o culto inteiro e tem as pregações. Né? Conheça, visite, compartilhe o canal daquilo que é seu. E a outra propaganda que eu faço é a EBD. Então, estou sempre comentando aqui algo que a gente está discutindo no bom sentido na classe. Hoje nós estávamos estudando o profeta Ageu, e eu estava falando ali sobre a questão da importância de lembrarmos as razões, o contexto, para que o livro foi escrito, para não termos interpretações equivocadas. As cartas às igrejas são cartas para normatizar o comportamento dos crentes. Se você pensa que a sua relação com Deus está definida pelo simples fato de você acreditar em Deus e vir no culto, e aí vale tudo, não. Não é só assim. Existe um comportamento. Existem coisas que você precisa entender. É diferente de uma lista de regras de pode e não pode.
Você também, se você acha que ser crente é esperar ali que o pastor te diga que você pode ou não fazer determinada coisa, está errado também. Mas existem padrões a serem relembrados e até ensinados. Paulo está falando algo muito importante àqueles crentes. Quando a gente pensa e lê esse texto, ninguém pode zombar de Deus. A gente já pensa em alguém não crente, em alguém meio maluco, que está falando mal ou xingando Deus. E hoje um número muito pequeno de pessoas que faz esse tipo de coisa e publicamente. Sempre existe. Mas o texto não está falando para pessoas malucas, pessoas da rua. Esse texto está falando para pessoas de igreja. Esse texto está lembrando que nós, como crentes, podemos sim zombar do Senhor. E essa é uma mensagem que você precisa refletir. Como é que nós podemos zombar ao Senhor? O que é zombar de Deus? Zombar de Deus é exatamente não entender como se relacionar com Ele e achar que Ele é literalmente alguém que vai passar a mão na sua cabeça, porque Ele é amor. Então eu digo que sirvo ao Senhor, mas eu não faço as coisas de quem serve. Eu estou zombando. É viver preocupado e dizer que vive para Deus, mas preocupado sempre com a sua própria vida, com seus próprios prazeres, com suas próprias vontades. Isso é zombar do Senhor. Algumas pessoas, às vezes, acabam caindo na falácia ou naquilo que a gente ouve tanto, que Deus não pode punir, porque Deus é amor, que Deus é esse que vai fazer alguma coisa. Não, o Senhor entende as minhas fraquezas. Ele entende, por isso que Ele perdoa. Mas se você coloca dessa maneira, para continuar sistematicamente pecando, você está zombando de Deus. Você tem uma fraqueza, você tem uma falha, você precisa se colocar diante do Senhor e lutar todos os dias. Caiu? Senhor, misericórdia, caí de novo. Não é ficar colocando na conta de Deus perdoa e achar que em uma hora isso vai ser justificado. O texto está aqui falando sobre isso. Portanto, às vezes as pessoas, isso é muito comum, às vezes as pessoas chegam na igreja porque aconteceram ou fizeram algo muito errado. E está certo, é isso que eu estou falando. Você fez uma besteira, você pecou, você caiu. Quem é que você tem que procurar? O Senhor, está certinho. Só que muitas vezes as pessoas entendem que o ato de buscar Deus, pedir perdão, vai apagar as consequências da besteira que foi feita. Às vezes as pessoas procuram a igreja, uma crise no casamento. Houve uma traição, seja do homem, seja da mulher. E aí a pessoa que traiu vai para a igreja querendo o perdão do Senhor. E aí quando ela entende ou ouve a declaração, ou passa pelo processo, vem para frente, ora no banco, procura a gente depois, ela tem a noção equivocada de que, como uma mágica, a coisa vai mudar em casa. Não vai. Aquele que foi traído vai relembrar da traição até o último dia de vida. O que vai mudar é o comportamento, é o intuito e o cônjuge vendo a mudança no outro. E o perdão, ele passa não por esquecer como se tivesse apagado, mas o perdão passa pelo fato de você viver uma situação, relembrar essa situação e a situação não te machucar mais. É poder encarar. Perdão é isso. Perdão não é mágica também. Eu preciso perdoar, né? Aí outros até usam a expressão equivocada. Eu perdoo, mas não esqueço. E essa é a grande questão. Você não perdoou, está lá dentro de você e todas as oportunidades que você tiver na sua vida, você vai jogar na cara. Esse é um grande problema de relacionamento de casal. Aconteceu um negócio há 25 anos atrás. Na hora da raiva, o ofendido lembra com riqueza de detalhes. Não lembra o que vestiu ou comeu na semana passada. Mas lembra da hora, do minuto, da reação, da fala, de tudo.
Talvez não tenha havido de fato um perdão. Mas as consequências dos nossos atos, elas não são apagadas com um passe de mágica. Davi está descobrindo isso. Quando Davi se desconecta de vez do Senhor, nós temos um versículo muito pesado. 2 Samuel 12, versículo 10 e 11, nós temos uma profecia contra Davi. Nós temos aqui o profeta Natã falando para Davi o seguinte: por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Esse é o texto em que Davi está recebendo por parte do profeta o que vai acontecer com ele. Davi tem uma oportunidade que outras pessoas não tiveram. Assim como Moisés recebe uma proposta muito interessante da parte do Senhor, né, de esquecer o povo e começar algo novo, e ele não aceita, e Moisés guia o povo até a terra prometida, Davi tem ali, na hora em que ele se arrepende, meio que uma escolha cruel, né? O profeta diz ali: olha, o Senhor te perdoa, mas é o seguinte, algo precisa acontecer. É uma questão até pública, é uma questão visível. Você escolhe o que você deseja que aconteça com você, e tem as oportunidades. E aí Davi vira e diz, né, que eram inimigos, tinha algumas coisas ali, e Davi diz: não, eu quero estar nas mãos do Senhor. O que o Senhor definir para mim, eu aceito. Porque terrível são as mãos dos homens, o Senhor é misericordioso. O que Deus resolver ali, está feito, eu aceito. E aqui nós entramos numa questão, não é um padrão, não é uma maldição. A gente sente muito por causa de algumas situações na Bíblia, seja de Ananias e Safira ou de Acã no Antigo Testamento, a gente carrega um medo ali de que quando a gente faz algo errado, Deus joga um raio na nossa cabeça, vai dar alguma coisa errada, que a gente carrega uma maldição. Não. Alguns já são assim, né? Fez algo errado, furou o pneu, a pessoa: meu Deus, ó Deus me castigando aqui. Né? Não é esse o fato bíblico. A gente está falando de consequência. O que a gente percebe no texto aqui, que Deus faz com Davi, e aí preste atenção, você não precisa que Deus amaldiçoe a sua vida para que as coisas se compliquem. Você só precisa que Deus não faça nada. Existe uma diferença entre Deus amaldiçoar e Deus não abençoar. Uma diferença muito grande. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos fora daquilo que o Senhor deseja, e estamos em um processo de disciplina, em um processo de tratamento, não é uma maldição que Deus nos dá. Mas talvez seja um momento em que Deus simplesmente não faz nada. Não precisamos ser castigados, precisamos apenas que Deus não olhe para nós. Ou precisamos apenas que Deus não abençoe. Simples. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos o quê? Destruídos. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. É a graça. Então, não fique achando que você está sob alguma maldição. E por muito tempo existiu uma ideia equivocada teologicamente de que até maldição hereditária tem. Como se Deus, por causa do erro do meu bisavô, vai castigando a família inteira até chegar em mim por uma questão espiritual e eu preciso quebrar a maldição hereditária. Biblicamente isso não se sustenta. Ninguém paga pelo pecado do pai. Graças a Deus por isso. Em todos os sentidos. Porque cada um de nós já tem muito pecado para ter que se preocupar com o pecado dos outros. O que acontece com Davi é que provavelmente, sim, Davi deixou de contar com a bênção do Senhor na sua casa. Deus não amaldiçoou, Deus simplesmente se retirou.
E aí estoura tudo. Esse é o ponto. E aí nós começamos a ver uma sequência, e é uma sequência muito pesada, porque começa com a situação de que um dos filhos de Davi, o filho mais velho de Davi, se apaixona por sua meia-irmã. Isso já é uma grande tragédia. E o filho de Davi, ironicamente, faz exatamente a mesma coisa que o pai fez. Olhou, desejou, planejou, consumiu. E quando ele faz isso, quando ele violenta a sua irmã, imediatamente ele passa a desprezá-la. Na psicologia isso se explica de algumas maneiras. Você deseja muito alguma coisa e quando essa coisa chega, você passa a reprimi-la. Você não quer mais. E essa filha violentada era irmã de pai e mãe de Absalão, um dos filhos de Davi. Talvez o filho mais bonito, talvez o filho mais... o filho que tivesse melhor traquejo social. Absalão é alguém extremamente carismático. E aí a gente começa a ver uma situação de Davi, não como rei, mas o Davi dentro de casa, o Davi em casa. Sabe o que é que Davi faz quando isso acontece? Nada. Absolutamente nada. Davi não castiga, não pune, não reclama, não deserda. Davi não faz nada com Amnon. Davi não acolhe, Davi não cuida, Davi não trata a sua filha. A filha violentada vai atrás de Absalão. Não do pai. E isso vai fazer com que Absalão nutra um sentimento absurdo de ódio em relação ao próprio irmão. E isso está acontecendo. E as pessoas estão vendo. Absalão fica indignado. E sabe o que Davi faz com Absalão? Nada. Absalão faz um plano, convida todos os seus irmãos a estarem um dia no campo, um tipo de piquenique. Coloca todo mundo para beber. E quando percebeu que Amnon estava bêbado, Absalão mata o próprio irmão. É exatamente o texto que nós começamos. Vocês estão vendo o tanto de tragédia que está acontecendo dentro de casa dele? Dentro da casa de Davi? Não é no reino, é dentro de casa. E depois que Davi descobre, e Davi chora, e Davi é sempre muito sincero, aquilo mexe com Davi. Mas sabe o que Davi faz depois disso? Nada. Absalão vai para a casa do seu avô, que detestava Davi. Como é que um sogro vai gostar de um genro que tem mais 9 mulheres? Impossível. Ele detestava Davi. E sabe o que Davi faz quando o seu filho vai para a casa do sogro que não gosta dele? Nada. Estamos falando de Davi, gente, aquele que enfrentou Golias. Ele enfrentou um gigante, mas não conseguiu enfrentar a sua família. E lá Absalão é instruído e desenvolve um plano para tomar o trono do pai. No meio dessa história tem um texto muito emocionante em que fala sobre Davi sentir saudade de Absalão e chamar Absalão de volta. E ele chama o filho porque ele está com saudade, mas quando o filho chega, sabe o que Davi diz para ele? Nada. Dá um beijo no rosto. Como se o beijo fosse tratar absolutamente tudo no coração de um filho que está completamente adoecido emocionalmente. Nós estamos no mês em que falamos das questões emocionais. E sabemos, inclusive, que não adianta nada falar só num mês. Mas a gente começa a perceber um monte de coisa. E não é de uma vez, né? Só o coitado do Jó que teve uma questão numa sequência, papum.
As coisas estão acontecendo. E por que eu estou dizendo? O que nós temos aqui não é Deus amaldiçoando. São consequências dos atos de todo mundo. Que talvez não tivesse explodido, literalmente, pela bênção do Senhor. E aí a gente tem que entender e lembrar algumas coisas. Você, principalmente, você que tem uma mãe que é crente de verdade. Muita coisa na sua vida provavelmente não aconteceu por causa das orações da sua mãe. Por causa do joelho dobrado. Tem um movimento chamado Déboras. As Déboras. Em que eles têm uma frase, um slogan mais ou menos, assim, muito bonito, que é mais ou menos assim: mães de joelho, filhos de pé. É até algo que é colocado na questão da cultura. Você tem nas periferias aquela tensão constante entre o tráfico e a igreja. As igrejas estão dentro das favelas, e aí você tem toda aquela questão, e é muito comum a história de uma mãe de círculo de oração, de grupo de oração de igreja, que tem filho envolvido no crime. Aliás, isso anda gerando até algumas coisas malucas, né? Como traficante evangélico. A gente chegou no ponto de ter traficante evangélico, fazendo culto de gratidão por crime dado certo. Parece piada stand-up, né? Não é. Acontece. Mas o que eu estou querendo lembrar aqui é o poder da oração de alguém que está intercedendo, orando. Quando nós, como igreja, estamos aqui orando uns pelos outros, orando por uma questão específica, é buscando o favor do Senhor. E é muito provável que muitas das coisas e das tensões dentro da casa de Davi estivessem sendo seguradas pela relação que o próprio Davi tinha com Deus. Mas quando Deus está aqui disciplinando, Deus se retira. A família de Davi agora não está a Deus dará, como a gente usa a expressão. A família de Davi está agora entregue às consequências dos atos e desejos de todos. E esse é um ponto. O filho mais velho deseja a irmã. O outro filho fica irritado e começa a odiar o irmão e mata o irmão. Isso aí aconteceu com Caim e Abel. Quando Paulo escreve aos Gálatas falando que ninguém de Deus não se zomba, que o que a gente plantar, a gente colhe, e se nós vivermos em busca de saciar os nossos desejos, o que a gente encontra é destruição, é isso, não é maldição. Não é Deus que está pesando a mão sobre sua vida. São as consequências dos nossos atos. E é exatamente isso que está acontecendo na vida de Davi. Davi, então, vai colher uma série de consequências terríveis. Davi vai ver uma cena terrível, porque olha o conselho em 2 Samuel 16, versículos 21 e 22, nós temos o conselho do avô de Absalão. O avô diz ao seu neto, Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas do teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai. Todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Olha que vergonha. Quando Absalão decidiu tomar o trono do pai, Absalão passou um período muito grande fazendo algo perigosíssimo. Enquanto o pai estava lá no terraço, ou o pai estava ali no palácio, Absalão ficava embaixo. Todo mundo quer falar com o rei, Absalão interpelava. Absalão era uma pessoa muito bonita. O texto diz que ele era um dos homens mais bonitos. E ele chegava lá e ele começou a desacreditar o trono do próprio pai. E com isso ele foi conquistando a admiração do povo. Isso a gente vê muito aí na questão política.
É mesmo, né? Olha que terrível, não faz nada mesmo. Eu vou fazer. É só você ver qualquer propaganda eleitoral, assistir qualquer debate, que a temática é sempre essa. Tentando conquistar o favor do povo, e isso dá certo. Ele consegue criar uma revolta no meio do povo. Davi precisa fugir do palácio. E quando ele foge, ele cumpre isso aqui que o avô mandou fazer. Olha que coração, olha que avô. Olha que conselho. E Davi tem que passar por essa vergonha. Davi também, logo de cara, vai ter a questão de perder o seu filho. O filho fruto da relação com Betseba. Ele perde o filho. Nós falamos isso na semana passada. Davi vai ver um filho estuprar a própria irmã. Davi vai ver ódio entre os irmãos. 2 Samuel 13, 21 diz o seguinte: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Ele vê, como eu já falei, ele foi extremamente omisso dentro da sua própria casa. Então as consequências, elas vêm surgindo. Ele passa então pela questão do irmão matar o outro, ele passa pela rebelião, ele passa por uma conspiração, até que o desfecho da sua tragédia familiar é a morte do seu próprio filho, Absalão, nas mãos do seu comandante. Onde Davi tem um texto muito triste, onde Davi fala e lamenta perder o seu filho amado. Consequências absolutamente terríveis. E aí você fica pensando, puxa vida, ele passou por tudo isso depois de ter sido perdoado por Deus? Consequências. Mas sabe qual é a diferença? Ele escreve vários salmos nessa fase. E a grande diferença é que ele passou por toda essa tragédia sustentado pelo Senhor. Deus guardou e o manteve em pé, mesmo no meio de um furacão. Você tem duas alternativas para passar no meio da tempestade. Você pode passar a tempestade firmado no Senhor, ou você pode passar a tempestade longe do Senhor. Os resultados são muito diferentes. Quando Jesus faz uma comparação sobre a pessoa prudente, que ouve as suas palavras e pratica, ele fala exatamente sobre isso. Aquele que ouve minhas palavras e pratica é como o homem que constrói a sua casa na rocha. Os ventos virão, soprarão, e a casa não cairá. Mas o insensato é como aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Quando soprarem os ventos e a água, a casa literalmente cai. A grande questão e o privilégio que nós temos de ver histórias como essa, de refletirmos sobre isso, é que significa que Deus está mostrando para nós. É que Deus está nos dando a oportunidade de meditarmos a respeito daquilo que estamos plantando ou semeando. O que você está plantando na sua vida? A sua relação com Deus tem conduzido a quê? Se você tem escutado, meditado e entregado a sua vida diante do Senhor, você está plantando as sementes que o Senhor deseja, e isso se reflete na vida da sua família, dos seus filhos. Mas se nós ficamos distantes do Senhor, ou ficamos ali tentando disfarçar, tentando jogar uma vida dupla e ali cedendo o tempo todo, fazendo aquilo que na verdade nós queremos, a gente diz que é crente, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente chora, mas na hora de fazer aquilo que o Senhor deseja, ou de finalmente renunciarmos ao pecado que a gente tem, ao desejo,
a gente não muda, continua fazendo a mesma coisa, estamos plantando tempestade. Textos como esse estão aqui para nos mostrar que o Senhor, de fato, está à disposição para perdoar. Não existe pecado que você tenha feito, que o Senhor não possa lhe oferecer perdão. Mas para isso acontecer, você precisa entender a necessidade de arrependimento. E não caia na besteira de ficar escalonando o pecado. Não, pastor, eu tenho só um problema. Meu problema é eu minto. É só mentira, pastor, não é nada grave. Queridos, a mentira te leva para o inferno. De vez em quando eu sou confrontado com pessoas que falam que eu não sou direto. Que eu fico aqui no púlpito e fico dando, como diz alguns, fica dando a rodeio. Pastor, sobe lá e fala, se não se arrepender, vai para o inferno. Alguns querem que eu seja até mais gráfico, né? Vai queimar no fogo, no lago, vai sofrer. Não sei se o Sebastião está acompanhando aí. Sebastião é um dos que fala, pastor, fala que esse povo vai tudo para o inferno. Eu falei, não posso. Calma, não é assim também. Não é todo mundo que vai para o inferno. Tem os salvos em Jesus, amém? Amém. Se você ficou com medo, eu convido você a refletir. A relação com Deus não deve ser norteada pelo medo do inferno, mas o medo do inferno precisa mexer com você. Para entender que em algum momento da sua vida você tem que tomar uma decisão. Semana passada nós começamos a campanha, que inclusive é o tema do aniversário, Jesus transforma. Essa transformação só acontece se você entender como Davi entendeu. Pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente pequei. O seu pecado é contra Deus. A mentira que você lança não é contra a pessoa que você mentiu, é contra Deus. O adultério, quando acontece, o primeiro prejudicado não é seu marido ou sua esposa, é Deus. A fofoca que você solta não vai prejudicar os alvos da fofoca primeiro, é Deus. O orgulho que endurece o nosso coração não está ferindo os outros primeiro, é Deus. Tragédias como a de Davi estão registradas para que você e eu não precisemos passar por elas. Você não precisa passar por uma desgraça familiar para se colocar aos pés do Senhor. Você não precisa perder tudo para clamar misericórdia ao Senhor. Você pode fazer isso hoje, agora. Existem coisas, pastor, eu já comecei, a coisa está meio feia. É hora de voltar para o Senhor para que Ele te ajude a corrigir. Se Davi tivesse entendido lá atrás que estava pecando contra o Senhor, que a sua família estava desestruturada, ele teria tempo de salvar seus filhos. O filho que Davi teve, ou pelo menos o filho que teve destaque depois dessa tragédia toda, olha só que ironia. Depois dessa tragédia familiar, sabe qual é o filho que Davi vai ter? Salomão. O filho que vai suceder o trono não é nenhum gerado nesse caos. A marca da graça e do perdão de Deus está no fato de que Salomão, vocês lembram quem é a mãe de Salomão? Quem é? Betseba. A mulher do pecado. E eu não estou aqui dizendo que é a mulher que causou o pecado. Estou aqui dizendo que foi a mulher da relação equivocada, a mulher da relação adúltera de Davi. É isso que eu estou mostrando. Deus perdoa, Deus concede graça, Deus transforma, Jesus transforma, a ponto de aquele que substituiu Davi no trono, que construiu o templo do Senhor, foi filho de Betseba. Só que aqui já é uma relação completamente diferente.
Aqui já é um fruto de um Davi transformado pela tragédia. Até o momento do pecado, Davi tinha um relacionamento extraordinário com Deus, mas faltava a Davi a experiência do arrependimento, do quebrantamento, da misericórdia. Davi era um herói até os 50 anos de idade. Davi faz tudo certo, com exceção da questão ali, já que a gente percebe que realmente mulher para ele era um problema. Mas a tragédia mesmo veio depois. E o resultado da graça e do perdão do Senhor é mantê-lo em pé, mesmo que quebrado no meio da tempestade. E depois restaurar tudo. Restaurar o trono novamente. Poder ter um relacionamento com filhos. E mesmo assim, na hora de morrer, ele ainda teve problema com outro filho e precisou colocar Salomão às pressas, né? A crise dentro da casa dele ainda se manteve com aqueles que não haviam sido tratados. Deus está permitindo que você chegue aqui hoje para lembrar de que você não precisa passar pelo que Davi passou, desde que você entenda a necessidade de se arrepender, seja lá por qual pecado. Às vezes você fala, mas esse meu pecadinho aqui, perto do pecado de fulano, aquele é que está com problema. Aquele ali não é problema seu, se ele vai para o céu ou para o inferno, você tem que se preocupar com você. Porque aquele ali com um problema gigante pode se arrepender e ir para o céu, e se você ficar nessa, você não vai. A gente tem um caso muito emblemático do ladrão na cruz. E reconhece Jesus como Filho de Deus, e Jesus diz para ele ali na lata, do lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão estava sendo crucificado. E foi. E Judas passou os 3 anos de ministério com Jesus, aprendendo tudo que os outros aprenderam. E depois da crucificação de Jesus, ele pega uma corda, leva para uma árvore, e vocês sabem o que ele faz. Não fique comparando erros ou pecados. Pecado, o salário do pecado é a morte. Lembre-se disso. Não ache que você vai ter o poder, a habilidade de argumentar diante do Senhor as razões do teu pecado. E que o Senhor, ao ouvir o seu belo discurso, vai dizer, ok, meu filho, você me convenceu, estás perdoado, entra no reino. Não é isso que o Senhor vai fazer. Nós temos um outro texto muito explícito, narrado pelo próprio Jesus, que diz que naquele dia muitos chegarão e dirão, mas Senhor, em teu nome não curamos, não profetizamos, em teu nome não fizemos milagres. E o Senhor vai dizer a eles, afastem-se de mim, malditos que praticaram a iniquidade. Isso aí não é para gente de fora, não. Ele não vai falar isso para quem vive no bar. Ele está falando para quem está enganado dentro de igreja, achando que é crente, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem mudar de vida. Não se engane. Não sinta medo do Senhor. Apenas se arrependa do que estiver fazendo que não agrada ao Senhor. E com isso Ele vai transformar tudo o que é preciso para que você tenha uma nova vida. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor a subir. Nós vamos daqui a instantes cantar uma música que cai como uma luva. Nós vamos declarar a necessidade que temos do Senhor.
E eu quero dar a oportunidade a você, eu queria convidar você, feche seus olhos. Não se preocupa com quem está do seu lado, não. Não se preocupa com o seu filho, nem com a sua mulher, nem com o seu marido. E você não fique pensando aí, puxa, que bom seria se fulano ou ciclano estivesse aqui. Não pensa nisso não, que é o diabo te mostrando coisa aí. Porque ele não quer que você pense em você mesmo. Essa mensagem não é para outra pessoa não, essa mensagem é para você e para mim. Então medita na sua vida agora, na sua vida, você com Deus. Como é que está isso? Você pode de fato ter a consciência tranquila de saber que você está em paz com Deus, você está ali, o Senhor tem te acompanhado, você está em comunhão, ou aconteceu alguma coisa? Você sabe que você não está em comunhão com Deus? Se tem alguma coisa, entrega para Ele. Confessa o teu pecado, não fica ali atrelando, não, mas fulano também errou, não interessa fulano, é você. É você, sou eu. Coloque isso diante do Senhor agora. Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, essa mensagem é para nós. O Senhor escolheu pessoalmente cada um que deveria estar aqui. E o Senhor permitiu que cada um chegasse. Pai, assim como o Senhor tem confrontado e tratado o meu coração diante de temas tão difíceis, o Senhor agora está falando isso à igreja. E é o teu Santo Espírito que está conduzindo cada um. Pai, que o teu Santo Espírito esteja agora apresentando a cada um aqui esta noite o que é necessário fazer. Pai, aqueles que necessitam de arrependimento, que o teu Santo Espírito gere. Pai, que cada um aqui sinta a alegria da tua graça e do teu perdão. Que seja uma noite onde o Senhor esteja derramando perdão. E que desta maneira cada um de nós esteja reconciliado contigo. E que assim o Senhor continue a tratar a tua igreja, para que as coisas aconteçam exatamente conforme a tua vontade. Pai, quantas setas, quantas dificuldades, quantos levantes nós temos enfrentado como igreja, Pai, por parte do inimigo, querendo esmurecer, querendo derrubar, querendo dividir, querendo desanimar. Mas nós temos a promessa do Senhor sobre a igreja verdadeira. E essas coisas acontecem mediante ao nosso comportamento. Pai, abre todos os nossos olhos, abre os olhos de cada um aqui esta noite. Abre os olhos, Pai, para a tua vontade, para o teu reino, para aquilo que o Senhor realmente deseja. E que isso traga em nós o entendimento do que precisa ser feito. Pai, que ninguém aqui passe pelo que Davi passou. Se tem pessoas que estão plantando agora, que têm plantado ventos, que nenhuma delas colhe a tempestade, porque o Senhor tem o poder de mudar essas sementes. Pai, que tudo que tem sido plantado até agora que não te agrade, Pai, que o teu Santo Espírito age em nossos corações, que essas sementes sejam transformadas pelo poder do teu sangue, do sangue do teu Filho Jesus. E que cada um aqui tenha a alegria de colher vitória,
de colher aquilo que o Senhor deseja, e que como igreja continuemos a colher almas, que como igreja tenhamos a alegria de continuar ouvindo testemunhos como Arnold nos deu hoje, de pessoas que foram transformadas, mesmo que aqui não estejam. A Ti seja toda a honra e toda a glória. E dessa maneira nós oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.